Tá atento 24 horas. Gente, Cássia sendo Cássia. Ai, ai. Já convidei a doutora Silvia. Deixa eu ver. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou só esperando a doutora Silvia aceitar o convite aqui, tá? Começar nossa live sobre diabetes. Aqui. Doutora Silvia. Gente, contar uma peripécia para vocês. Fui começar a live lá do meu Instagram pessoal. Quando eu fui ver, tava no meu Instagram pessoal. Falei, gente do céu, né? Que não. Ai, Cássia fazendo cacices. Bom, já convidei a doutora Silvia. Gente, peraí só um minutinho que eu tô esperando ela entrar, tá? Ela entrou. Como você Olá, tá? doutora Silvia. Oi, você tá? Tudo Como você bem? tá? Tudo jóia, Cássia? Hum, Olha, tudo certo aí? Deixa eu ver. Ah, tá, eu vou ter que ir, só ajeitar aqui a questão de virar aqui. Pronto. Aê. Tudo bem, doutora Silvia? Tudo jóia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E aí, é um prazer te receber aqui na nossa live, mais uma vez, não, a nossa segunda live da campanha de combate à obesidade e a diabetes. É um prazer te receber e poder bater esse papo com você, a gente trazer informação para o pessoal, né? Quanto mais, é uma coisa que eu sempre falo, né? Podem nos tirar tudo, só não nos tiram conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, melhor, né? E essa live é para o encerramento da nossa campanha, né, de combate à obesidade e diabetes, que aconteceu durante o mês de julho inteiro. Depois a gente vai falar sobre os números que, assim, de certa forma, foram bem alarmantes aqui para nossa região, né? E me conta um pouquinho sobre você, me fala um pouquinho de você. Meu nome é Silvia, eu sou, né, médica endocrinologista, eu trabalho aqui no Grupo Pardini, na Grupo Pardini, né? Então, atualmente eu moro aqui em Belo Horizonte, né? Mas a gente aqui no Pardini atende aí a região Brasil inteiro, né? Sim. Então, a gente está aqui para ajudar, para passar informação, né? Igual você falou, acho que isso é super bem-vindo, né? Então, informação nunca é demais, educação nunca é demais, né? Uhum. E auxilia tanto nessa questão de prevenção, de tratamento das pessoas, elas precisam ficar sabendo, né, da doença, como prevenir, como tratar, para poder viver bem, para ter uma boa qualidade de vida, né? E a gente está aqui para ajudar. Eu acho que tanto nós médicos aqui, como os laboratórios também, né, tem esse papel, essa função aí de ajudar na saúde das pessoas.
né? Com certeza. Acho que a gente tem a responsabilidade de atuar na medicina preventiva ao invés da Com medicina certeza. corretiva, né? Quanto mais Isso, informação a acho gente que puder levar, melhor. é fundamental, isso é muito importante, né? Prevenir, né? Com certeza. Principalmente uma doença que é tão silenciosa no início, como a diabetes, né? O Isso, diagnóstico às vezes só acontece, às vezes por acaso, a pessoa faz ali um exame para uma outra finalidade, acaba descobrindo, e às vezes as pessoas que descobrem são aquelas que já estão no grau extremamente avançado da doença e já está, infelizmente, colhendo vamos colocar entre aspas, né, os prejuízos da doença. com certeza, né? E o que a gente tem observado que está em função principalmente da população, está envelhecendo mais, está vivendo mais, né? A questão dos hábitos de vida mesmo, né? É, de, de, da correria aí do dia a dia, desenvolvimento econômico aí, essas questões todas de falta, acho que falta de tempo, a correria das pessoas. Então, isso tudo, e o envelhecimento da população, a gente vê que os números de pessoas com diabetes estão só aumentando, né? Isso não é uma coisa no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente já fala que o diabetes, assim como acho que a obesidade, que você falou também há mais tempo na outra live, são, Uhum. são, são hoje, atualmente são consideradas assim, emergências mundiais, né? Então, assim, é um problema muito grave, né? Então, assim, que a gente precisa falar mais e precisa conscientizar a população que isso pode ser feito, né? Para prevenir e evitar complicações naquelas pessoas que já têm o diabetes, né? Sim, e você falou de números, né? Aquele levantamento que a gente fez sobre os números da diabetes no mundo, em 2021, né? O IDF, que é o Atlas de Diabetes da IDF, apontou 537 milhões de adultos diabéticos. Isso. Então, assim, é E uma previsão. São números, assim, E mesmo assim, são pessoas que já têm o diagnóstico, não conta com as que ainda não têm, as que têm a sim, doença, mas sim, não têm o diagnóstico. Então, a sim, gente coloca aí um número subestimado, sim, digamos. com certeza, né? Uma estimativa mesmo, assim, Sim. de ter mais de 500 milhões de adultos vivendo com diabetes nesse ano, em 2021, né? E com previsões de só aumentar esses números, né? O que mais me assusta é que aí a estimativa para 2030, 10 anos depois, são 100 milhões de pessoas a mais. Gente, É, são 100 milhões de é pessoas. Eu muita, não consigo imaginar a quantidade de gente que é isso. E aí, para é muita gente, 2045, 783 milhões de pessoas sim. com diabetes. É. Então, assim, e uma coisa que a gente vai falar também, igual eu já tinha te falado, a questão dos hábitos, você falou há mais tempo da obesidade, então essas duas doenças, elas andam juntas, né? Assim como, às vezes, vai falar, hipertensão, outras doenças crônicas aí, mas o mundo, a obesidade também está virando um problema mundial também. E com isso vem as outras doenças associadas à obesidade, né? Então, é muito preocupante. A gente assusta com esses números e com essas perspectivas aí, essas previsões, né? É, Sim, é com muito, certeza. né? E conta pra gente o que causa, o que é e o que causa a diabetes. A diabetes, ela é uma doença, que é uma doença, a gente fala que é uma doença crônica, né? Então, e ela acontece quando o pâncreas, que é um órgão que a gente tem, o pâncreas, ele produz a insulina e ele, por Uhum. algum motivo, ou ele deixa de produzir a insulina, ou então ele produz uma insulina que ela não consegue fazer, o organismo não consegue utilizar bem essa insulina, né? Que é o que a gente Uhum. chama, às vezes, de resistência à insulina. Então, a insulina, ela é um hormônio que funciona como se fosse uma chavezinha. Então, ela Uhum. pega a gente
alimenta, né, ingere ali a glicose, o açúcar que fica no nosso sangue, na corrente sanguínea, e aí a insulina ela funciona como uma chavinha que faz com que essa glicose entre para dentro da célula e seja transformada em energia para o nosso organismo funcionar. Então, quando o organismo não produz a insulina, ou então essa chavinha, né, não funciona adequadamente, a gente fica com níveis elevados de açúcar, de glicose circulando no nosso sangue, na corrente sanguínea. Então, é isso que é o diabetes, é quando tem esse defeito aí, ou na produção, ou na utilização da insulina pelo nosso corpo. Uhum. E aí a gente tem alguns tipos, né, para diferenciar essa diabetes, porque cada pessoa às vezes nasce já com esse probleminha, algumas desenvolvem através de hábitos, de mau hábitos e de uma alimentação. Tem aquelas, eu vou colocar situacionais, né, que seria o caso da diabetes gestacional, e alguns outros. Conta pra gente um pouquinho sobre cada uma. A gente tem o tipo de diabetes mais comum, né? Então, assim, a gente coloca que mais de 90% da população, ela tem o diabetes que a gente fala que é o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que normalmente ele aparece mais tardiamente, né? Então, aquele diabetes mais comum no adulto. Atualmente, a gente está observando que ele está aumentando a incidência de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, principalmente, como a gente falou, relacionada a hábitos, obesidade, né? E esse tipo de diabetes é aquele que a pessoa produz a insulina e não consegue utilizá-la adequadamente, tá? Esse é o mais comum. A gente vai falar mais para frente dele, focar mais nele, né? Tem o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que é o mais comum de acontecer na criança, no adolescente ou no adulto jovem, né? Que ele normalmente está relacionado com o que a gente fala que é uma autoimunidade. Então, a pessoa produz ali anticorpos que vão destruir as células do pâncreas que produzem insulina. Então, é aquele diabetes que, né, eu acho que as pessoas já devem ter visto ou conhecem alguém, uma criança, um adolescente que usam, que tem diabetes desde novo, ou que desenvolveu diabetes e que usa insulina. Então, como ele não produz mais a insulina, é aquele que vai realmente depender da insulina. Tem o diabetes, você já falou do diabetes gestacional, que é aquele diabetes transitório, né, que é uma alteração ali da glicose durante a gestação. Normalmente, ela fica restrita a esse período gestacional, mas que tem que ser muito bem cuidada, tem que ser bem diagnosticada, porque pode causar problemas tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, aqueles casos de o bebê que cresce muito, né? O bebê pode ter, que a gente fala, hipoglicemia após o parto, né? E, além disso, as pessoas que têm diabetes gestacional, a mãe que tem diabetes gestacional, ela tem uma predisposição maior a desenvolver o diabetes gestacional em outras gestações e ela tem uma predisposição maior também de desenvolver o diabetes tipo 2 após a gestação. Então, assim, a gente coloca aqui em torno de mais ou menos 50% de mulheres que tiveram mais da metade, né, 50% a mais das mulheres que tiveram diabetes gestacional, elas evoluem para um diabetes tipo 2, mais ou menos dentro de 5 a 10 anos após o parto. Então, e as crianças, filhas de mãe com diabetes gestacional, também têm uma predisposição maior a ter um diabetes tipo 2 na vida adulta. Então, assim, a gente tem que cuidar, por isso que tem todo aquele programa durante a gestação pré-natal, fazer todos os exames, isso é muito importante, né? Então, esses são os principais. Tem outros tipos de diabetes que não são tão comuns, que estão relacionados a questões genéticas, mas não são tão comuns e que acaba que o tratamento, o diagnóstico é sempre o mesmo, tá? Então, eu acho que o mais importante falar principalmente do diabetes tipo 2, que é o mais frequente e o mais comum na nossa população, né? Corresponde a mais de 90% da população.
Por diabética. exemplo, uma mãe, antes do período, antes de saber que ela está grávida, ela tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Uhum. Ela engravida, acontece a questão da diabetes gestacional. Existe alguma possibilidade desse feto, a partir do momento ali, né, da evolução dele, ele desenvolver e nascer com o diabetes tipo 1? Não, não, aí não tem relação não, tá? Então, assim, existem, essa questão da gestação, existem, vamos colocar, diagnósticos, assim, diferentes. Existe aquela pessoa que ela tem um diabetes prévio, né, ou diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 2, e engravidou, tá? Então, ela já é uma pessoa diabética e que está gestante, tá? Então, vai ter que tomar todos aqueles cuidados de manter ali a glicose, o controle ali da melhor forma possível, porque pode sim a criança ter todas essas questões que a gente falou, de crescer, de Uhum. ficar muito grande, de ter hipoglicemia, sabe? E o diabetes tipo 1 da mesma forma. O diabetes gestacional é aquele em que ela não era previamente diabética e ela tem aquela Uhum. alteração da glicose somente naquele período, tá? Então, ela tem aqui, a gente fala, aqueles exames iniciais ali todos normais e vai desenvolver uma alteração durante a gestação, tá? Mas os Uhum. cuidados são os mesmos, tá? Então, tanto, e os riscos para o bebê são os mesmos, né? Então, às vezes a pessoa que já tem um diabetes prévio, ela vai ter ela tem um risco, a gente fala, risco cardiovascular e tal, maior em função do diabetes prévio mesmo, tá? Mas o Uhum. bebê também vai ter os mesmos riscos, então os cuidados têm que ser rigorosos da mesma forma. Sim. E aí a pessoa tem ali, recebeu o diagnóstico, né? Fez todos os exames, tudo direitinho. Realmente tá um quadro pré para diabético. Se a pessoa não controla esse quadro, se ela não mantém ali os níveis certos, os adequados, né, de açúcar no sangue, tudo, o que que isso desencadeia nessa pessoa? O que que pode acontecer com ela? Então, assim, a pessoa que tem o diabetes, então eu vou até voltar um pouquinho assim, o diabetes tipo 2, principalmente, que é o mais o tipo 1, quando a pessoa desenvolve diabetes, normalmente ela vai ter aqueles sintomas bem clássicos, sabe? De Uhum. muita sede, muita vontade de fazer xixi, perda de peso, porque igual a gente está falando, destrói as células do pâncreas, né, que produzem insulina, e aí ela vai ter aqueles sintomas bem clássicos mesmo, né? Igual eu falei, perda de Uhum. peso, cansaço, sede, muita sede, vontade de fazer xixi, fazer muito xixi. Mas o diabetes tipo 2, que é aquele mais comum, ele, na maioria das vezes, a pessoa não vai ter sintomas. Então, vai ter sintomas muito discretos, sabe? Uhum. E mesmo ela não tendo sintomas, os níveis elevados de glicose no sangue vão causando muitos prejuízos aí no organismo. Então, ela vai desenvolver as alterações, os déficits ali, os danos vão ser principalmente na parte de circulação, né, na microcirculação. Então, vai alterando ali a circulação nos rins, no coração, no cérebro, na parte que a gente fala periférica. Então, o que pode causar? Nos olhos, né? Então, pode causar o que a gente fala de nefropatia diabética, que vai dar, a pessoa vai levar pode, né, progredir para um quadro de insuficiência renal. Um risco maior de ter infarto, AVC, por obstrução, por alterações mesmo na vasculatura ali, cardíaca do cérebro. A gente fala de retinopatia diabética, que é alteração na microcirculação da retina, né? Uhum. Que também pode levar à alteração visual, até a cegueira. Então, e a parte também periférica, que a gente fala que a gente vê muito, pé diabético, vê as pessoas que têm, às vezes, sofrem amputações, né? Por falta de circulação ali, vai tendo alterações na circulação periférica.
amputação de dedo, e assim vai, né? Vai, como se diz, vai subindo ali em função da parte de circulação. Tem a parte também nervosa ali, a neuropatia diabética, também pode interferir nessa parte dos nervos mesmo. A pessoa tem muito formigamento, dor, dormência, principalmente nas mãos e nos pés, e assim vai. Então, toda essa parte de microcirculação, mesmo a pessoa não tendo sintomas, o diabetes, o excesso de glicose no sangue já vai causando essas alterações, né? Então, assim, é uma doença que a gente fala que é muito traiçoeira e silenciosa, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor, né? O ideal é tentar ao máximo a prevenção, mas quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e controlar, melhor é, porque a gente consegue ou ali retardar ou, né, ou diminuir assim, a progressão das consequências mesmo do diabetes, do excesso ali da glicose no sangue. E falando um pouquinho sobre a questão dos sintomas, são os mesmos para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2? Sim, os sintomas eles são os mesmos, assim, né, da elevação da glicose. Mas é igual eu estava falando, diabetes tipo 1, os sintomas são mais francos ali. Então a pessoa ela produz a insulina e de uma hora para outra ali ela vai desenvolver o diabetes, então ela vai ter aqueles sintomas bem clássicos mesmo, sabe? Muitas vezes o jovem ali, a criança, quando ela descobre o diabetes tipo 1, ela está, muitas vezes apresenta, às vezes, quadros até mais graves, que precisa internar, que a gente fala de cetoacidose diabética, justamente porque é uma coisa bem aguda e que é uma alteração bem, bem, bem franca, assim. Então, a gente consegue ver, é bem clássico, muita vontade de fazer xixi, sede, perda de peso, cansaço, tá? No diabetes tipo 2, isso não é tão franco assim, sabe? Então a gente vê, às vezes a pessoa tem sintomas, mas quando ela desenvolve os sintomas, às vezes a glicose já está bem mais alterada, né? Então já está ali há mais tempo, né? Já tem mais tempo que ela está ali com diabetes e não foi feito o diagnóstico, ninguém identificou. Às vezes vai fazer o diagnóstico quando ela já tem queixas mais importantes, né? Então os sintomas são os mesmos, mas o tempo ali e a forma que esses sintomas aparecem que pode variar um pouquinho. No diabetes gestacional, não, tá? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, diabetes gestacional, a gestante não tem sintomas, tá? Vai ter diagnóstico laboratorial mesmo, no pré-natal. Os exames de pré-natal, né? Os que Isso, são nos feitos. exames de pré-natal, isso mesmo. E é tão engraçado que em uma das cidades que a gente fez a campanha, a gente atendeu uma senhorinha, ela chegou caminhando, aparentemente normal. E aí a gente fez a dosagem capilar da glicose dela, se não me engano, deu 500 e tanto. E aí, assim, tinha uma enfermeira da prefeitura junto com a gente, ela já ligou no hospital, nossa, vamos levá-la para o hospital. E ela, você tá sentindo alguma coisa e tudo? E ela, não, eu tô bem, eu tô normal. Aí a gente pegou, levou ela para o hospital. Não, aparentemente não tinha nada. E ela só preocupando com o cachorrinho, ligou para a filha dela que vai internar de novo. Então é isso mesmo, assim. Então, no diabetes tipo 2, na maioria das vezes a pessoa não vai ter sintomas, ou vai ter sintomas muito discretos que ela não vai levar em consideração, sabe? Então, é dessa forma. E na hora, muitas vezes a gente faz esse diagnóstico de diabetes tipo 2 em exames de rotina. Então, às vezes, a gente pega ali a pessoa que às vezes faz exames com uma frequência maior, você vai pegar ali quando está com pequenas alterações, né? Então, bem no início. Mas tem outras que aí não vai estar sentindo nada e de repente vai fazer um exame de rotina, às vezes um pré-operatório, em função de alguma outra coisa, e aí você descobre. Né? Então, e provavelmente, por exemplo, essa senhora que está com glicose de 500, provavelmente já tem um bom tempinho aí, pelo menos, vamos colocar até uns anos aí, que ela tem esse diagnóstico de diabetes, então não está bom.
Exatamente. Teve um outro caso também de um senhor, ele já até tinha uma perna amputada, né? E aí a gente fez a dosagem dele, a glicose dele também deu muito alta. Aí a gente liberou o voucherzinho para ele confirmar o diagnóstico. Aí eu até lembro que a bioquímica lá do laboratório falou assim: não, mas tá meio que explicado por que que ele tem a perna amputada, porque ele já tem um histórico e eu conversei um Prova- pouco com ele, fiz uma anamnese dele, e ele me falou que não tomava os remédios, não estava tratando. Eu falei, a tendência é, infelizmente, né, aconteceu o que já aconteceu de novo. Nossa, teve uma outra senhora também que essa eu posso falar que eu puxei a orelha dela. Ela falou assim: eu sei por que que minha glicose está alta, eu não tomo remédio, eu não me cuido e tudo. Eu falei: pois é, pois é, se você já sabe que você tem o diagnóstico, por que não aproveitar e cuidar? Né? Já está sim. ali com a faca e o queijo na mão, em vez de aproveitar e fazer o tratamento direitinho, porque a gente falando até mais para frente vai falar um pouquinho sobre alimentação, não é uma dieta tão restritiva. Você não tem Não, que não. cortar absolutamente tudo, são questões de proporção, você saber E, dosar. e, e uma coisa que eu até falo com meus pacientes, tudo, acho que assim, a alimentação que a gente orienta para um paciente diabético é um tipo de alimentação que todo mundo deveria, né? É, é, Exatamente. é uma alimentação que todo mundo deveria seguir. Não só o diabético, às vezes a pessoa precisa ter um diagnóstico, levar um susto ali para falar assim, gente, nossa, eu preciso mudar, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso perder o peso, eu preciso controlar. Mas são coisas, são hábitos que todo mundo deveria ter, né? Um tipo de Uhum. alimentação que todo mundo deveria ter, né? Não é nada, né, fora assim do habitual, assim, do normal, né? Então, e uma coisa que eu acho importante a gente falar, ô Cássia, é o seguinte, que assim, a gente fala que existem fatores de risco ali para a pessoa que ter, desenvolver o diabetes. E eu gosto muito de Uhum. falar assim, que existem fatores que a gente não consegue mudar, né? Então, que é a parte de histórico familiar. Então, às vezes, Sim. a pessoa que tem um parente, principalmente de primeiro grau ali, que tem diabetes, você tem uma predisposição maior a ter, igual eu falei já, a idade, o histórico ali de diabetes gestacional, isso todos são fatores que a gente não consegue Uhum. mudar. Mas existem esses fatores de risco que são fatores que dependem da gente também. Então, a gente consegue mudar. Eu posso ter um pai que tem diabetes, eu tenho um fator ali, mas se eu cuidar do meu peso, se eu fizer atividade física, se eu cuidar da minha alimentação, eu consigo diminuir bem ali a probabilidade de eu Sim. desenvolver diabetes. Então, assim, tem coisas que dependem somente da gente, né? Então, que a gente consegue mudar ali, que são esses fatores de risco, né? E um exemplo clássico que eu tenho dentro da minha casa, a minha avó é diabética. E a minha mãe, ela foi lá no dia da campanha, eu estava imaginando que a glicose dela ia dar altíssima, porque vai gostar de um açúcar igual aquela pessoa ali. E aí ela fez em jejum bonitinho, deu 80 e poucos. Eu falei, gente, como pode? Mas ela se alimenta super bem, ela não abre mão dos vegetais, Ela é o típica pessoa que come comida de verdade. Se você for na minha casa, você não vai achar biscoito recheado, não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar arroz, feijão, verdura, tudo natural. Ela tem uma horta orgânica lá atrás de Ai, casa. Ela planta tudo, planta couve, alface, tudo que você imaginar. E ela não tem diabetes. Ela é. nadou totalmente contra a maré. Sim, sim, ela tem um fator ali, ela tem um fator de risco, né? Mas ela rebolou aí, deu seu jeito para diminuir essa predisposição de ter né, de desenvolver um diabetes. Ela cuida da saúde dela, cuida da alimentação, né? Então, assim, a gente Uhum. consegue. Vão ter pessoas, às vezes pessoas magrinhas, que têm uma boa alimentação e tal, e que vão desenvolver, que ela tem os outros fatores de risco, mas a gente consegue diminuir ali a chance, né, cuidando da nossa saúde. Sim. E falando um pouquinho sobre
o rastreamento desse diabetes, como é feita o diagnóstico dela? Como que a gente faz esse rastreamento de diabetes? É. Então, como que é feito? Assim? Normalmente, o diagnóstico então, do diabetes, ele é feito. Existem alguns exames que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico. Então, existe a glicemia de jejum, né? Então, quando a glicemia de jejum está ali acima de 126, então já é um exame alterado para diagnóstico de diabetes. Tem aquele exame que a gente fala de hemoglobina glicada, né? Quando o Sim. exame está acima de 6,5, quando ele está acima de 6,4, né? De 6,5 para cima. Então, também já faz o diagnóstico. E tem um exame também, que é aquele do destrozol, né? Que a pessoa, ela vai lá no laboratório, toma aquele líquidozinho docinho e depois mede a glicose. Então, quando ele está acima de 200 também, é um diagnóstico de diabetes. Então, quando a pessoa está sem sintomas, né, eu vou fazer lá exame de rotina, deu um exame alterado, o normal é que para a gente fechar um diagnóstico, ela tem que ter pelo menos 2 exames em momentos diferentes alterados. Né? Então, eu fiz uma glicose de jejum alterada, eu no outro momento vou lá e repito ou uma hemoglobina glicada, ou uma glicose de jejum. Se ela mantiver acima dos valores ali da referência, então a gente tem um diagnóstico. Ou então, quando, vamos colocar o caso da senhorinha que você falou, né, ali, a pessoa, às vezes, quando ela já tem sintomas, então, às vezes, ela está ali, já está, às vezes, com histórico de perda de peso, faz muito xixi e tal, e aí você vai lá e mede uma glicose, é o acaso dela, a glicose dela está acima de 200, somente com aquele exame ali, você já fecha um diagnóstico de diabetes. Tá? Então, normalmente, esses que são os exames que a gente utiliza para fazer diagnóstico. Então, ou o jejum, ou o destrozol, ou então a hemoglobina glicada. E onde, né, nesse caso, a glicose pós-prandial, né, que é ali depois que a pessoa faz uma refeição, não seria diferente da curva glicêmica, né, que é o de destrozol. Ela entra nesse caso também? Não. Para diagnóstico, não. Sabe? Para diagnóstico, a gente não tem um padrão para usar a glicose pós-prandial, tá? Então, o mais comum de se usar a glicemia, a dosagem de glicemia pós-prandial é para aquele paciente que já é diabético e para a gente fazer uma avaliação de controle mesmo, sabe? Para ver como que estão os níveis de glicose pós-prandial, para a gente ver se estão altos ou não. Mas para diagnóstico, não, tá? Agora, a glicose pós-prandial pode entrar naquela pessoa tendo sintomas de fazer aquela dosagem ao acaso. Mas ela, só a pós-prandial, ela não é utilizada, não existe um parâmetro para utilizá-la como para fechar um diagnóstico de diabetes, tá, Cássia? É o destrozol mesmo, pós a sobrecarga, quem tem uma quantidade certinha ali do carboidrato, né, do açúcar que usa, e aí sim a gente consegue utilizar para fazer o diagnóstico. Sim, e uma curiosidade, por exemplo, o bebê nasceu e aparentemente, né, fisicamente não tem nada. Só nasceu bem, vamos colocar que ele nasceu bem magrinho e tudo, teve dificuldade de ganho de peso. E aí depois do processo ali de nascimento e tudo, ele permanece com essa dificuldade de ganho de peso. Como que é feito numa criança, num recém-nascido, o diagnóstico de diabetes? Não é muito comum isso, sabe? Não é muito comum o diagnóstico. Mas normalmente no recém-nascido específico, ele vai apresentar, às vezes, mais os sintomas mais importantes, sabe? Então, assim, no bebezinho mesmo ali, logo depois que nasceu, de uma mãe, por exemplo, que teve o diabetes gestacional, normalmente é feita as dosagens de glicemia no neném, tá? Então, logo após o nascimento, para avaliar se está com hipoglicemia, principalmente, essas coisas. Agora, no diagnóstico de diabetes tipo 1, normalmente, igual eu falei, vão ter mais sintomas. Não é comum o nenenzinho assim que nascer desenvolver o diabetes, tá? Às vezes demora mais um pouquinho.
E aí ele vai, igual você falou, perda de peso, às vezes, uma coisa que é importante, principalmente no diabetes tipo 1, que a gente observa muito, é, é o hálito, né? Que é aquele hálito que a gente fala hálito cetônico, né? Que parece como se fosse aquele hálito de uma coisa meio de maçã, de vinagre, assim, um hálito. Então, existem essas questões, assim, né? Mas para um nenenzinho é mais difícil, não é comum, né? Então, vão ter que observar mesmo. Às vezes, até alterações a gente fala alterações de íons ali. Então, às vezes vão ter alterações mais importantes também junto com o diagnóstico do diabetes, né? Como eu estava falando, diabetes tipo 1, em criança mesmo, ou no jovem, quando desenvolve, muitas vezes, assim, é frequente ao diagnóstico a criança precisar ser internada, porque vai ter alterações ali, né? Então, vai ter uma cetoacidose junto, ou alguma outras alterações de íons que precisam ser cuidados, ser observados ali com cuidado. Então, não é tão comum, mas acontece, e vão ter mais ou menos os mesmos sintomas aí associados, assim, perda de peso, igual você falou, perda de peso, às vezes muita diurese, então, mas é mais difícil para fazer esse diagnóstico, não é tão comum, tá? Às vezes a criança vai desenvolver o diabetes um pouquinho mais para frente, assim, na infância mesmo. E vão ser esses sintomas mesmo. E uma coisa muito, muito importante no diabetes tipo 1 é esse hálito. O hálito é bem característico, assim. Em tempos de pandemia complica um pouquinho fazer esse diagnóstico tete a tete, assim, porque tá todo mundo de máscara. Isso é verdade, isso é verdade. Mas, doutora, a gente percebe que algumas pessoas, elas são insulino dependentes, né, que fazem o uso da injeçãozinha ali na barriga, algumas usam a bombinha que dispara ao longo do dia. Tem algumas pessoas que a gente observa o uso de medicamentos, glifage e por aí vai. Fala pra gente um pouquinho dessa diferença do tratamento da diabetes, por que algumas tomam insulina, outras não? Então, igual eu tinha te falado, no diabético tipo 1, vamos colocar, o único tratamento que tem ali é a insulina, tá? Então, essa insulina, ela pode ser administrada ali hoje em dia, a gente tem o frasquinho com a seringa, a gente tem as canetinhas, e tem a bomba de insulina também. Então, hoje em dia, a gente já tem muita tecnologia em relação ao tratamento de diabetes, sabe? Então, existem vários tipos de insulina também, tá? Então, tem insulinas de ação mais prolongada, existem insulinas de ação mais rápida, ultra rápida. Então, assim, tem uma gama mesmo de medicamentos. E para o diabetes tipo 2, a gente tem muitos. Então, tem os medicamentos por via oral, né? Então, cada classe de medicamento vai ter um tipo de ação ali diferente, né? Então, tem o mais comum, que é um medicamento super antigo, que é muito seguro e muito bom, que é o glifage. Tem outras classes de medicamentos. Hoje em dia, a gente tem medicamentos também que não são insulina, mas que são aplicados da mesma forma que a insulina, que é por via, né, subcutânea, injeçãozinha. Então, assim, e o que acontece? Muitas vezes, o diabético tipo 2, ele, ao longo, quando está muito descompensado, quando está muito elevada a glicose, pode ser que precise, inicialmente, de usar a insulina para o controle desse diabetes. Às vezes, usa só para um controle maior e depois passa para o medicamento oral. E outra coisa que acontece também é diabético tipo 2. Isso é comum também. Às vezes, em função do tipo de diabetes, né? Igual a gente fala assim, todos os órgãos, né? Com a idade, eles vão reduzindo ali o seu funcionamento mesmo, né? Então, o coração, os rins e tal, as pessoas são assim como o pâncreas. Então, a pessoa às vezes tem um diabetes tipo 2, mas o pâncreas dele também vai diminuindo ali a função dele, vamos colocar entre aspas, envelhecendo ali também. Então, pode ser que mesmo ele tendo um diabetes tipo 2, ele precise mais para frente de fazer o uso de insulina
em função do pâncreas mesmo, que em função da idade vai parando de funcionar e vai produzindo menos insulina. Então, pode acontecer, a gente pode fazer várias associações, dependendo do controle. Então, a gente pode usar, às vezes, um medicamento oral com uma insulina à noite, por exemplo. Então, a gente pode associar a insulina com o medicamento oral no diabetes tipo 2. Então, assim, hoje, tratamento existe, assim, nossa, a gente, muitos medicamentos mesmo, sabe? É muita coisa boa. A gente sabe que é difícil, que nem todo mundo vai ter acesso Sim. a esses medicamentos, né? Porque a gente sabe que muitos ainda são muito caros, então, que o SUS não fornece, né? É limitado ali os medicamentos fornecidos pelo SUS, mas, assim, a nossa expectativa é de cada vez ir aumentando. Então, o pessoal fica lá brigando, de vez em quando eles vão lá, colocam alguns, e vai assim, vai melhorando. Mas, assim, é muito... E outra coisa que a gente tem que focar também, tratamento de diabetes não é só com medicamento. Então, tratamento, diabetes é mudança de estilo de vida, né? Então, assim, é mudança dos hábitos. Então, às vezes eu falo com meus pacientes, assim, tal, a gente tem que mudar a alimentação, e às vezes eu pego, dou uma tabelinha para eles e falo assim, você vai medir sua glicose. Você vai medir antes do almoço, antes de manhã em jejum, e você vai, e assim, além de ser um ótimo meio para controle, para observar como está ficando, o que eu acho mais legal é que é educativo também. Então, assim, às vezes o paciente vai lá e fala assim, nossa, eu medi minha glicose aqui, nossa, deu mais alta, mas eu comi uma pizza, foi o macarrão que eu comi. Então, assim, eles conseguem ter essa noção de ver, assim, que a glicose vai alterar em função do alimento que ele ingerir. Então, assim, às vezes, eu parei de fazer atividade física, eu parei de fazer minha caminhada e tal. Então, às vezes, a pessoa ganha o peso, ela vê que fica mais difícil de controlar a glicose aumenta. Então, assim, o que eu gosto de falar é que essas mudanças de estilo de vida e o controle de alimentação, controle de peso, isso é tratamento também, né? Então, tem que ser associado ali junto com o medicamento. Não adianta eu só dar remédio e você não mudar a sua alimentação. Então, você não controlar a sua ingesta de carboidrato, de fibras ali e tal, fazer uma alimentação mais balanceada, que só medicação não faz milagre, sabe? Então, assim, isso tudo faz parte do tratamento também. E o mais interessante é que a maioria das pessoas ainda associa a questão do diabetes ao doce. Ah, minha glicose deu alta. Nossa, mas eu nem como muito doce, eu nem gosto muito de doce, mas não é. É o carboidrato. A É o diferença do carboidrato. doce é porque ele é um tipo de carboidrato, é um carboidrato simples, de absorção rápida, né, de índice glicêmico alto. E a questão do, vamos supor, você pega um alimento que tem bastante fibra e é um carboidrato, uma banana. Uma banana tem um índice glicêmico alto também, mas ele tem muitas fibras. E essas fibras vão fazer com que o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que essa glicose vai ser É absorvida. Então, quanto absorvida. mais fibras, seja ela associada, por exemplo, você vai comer uma banana, mas come uma aveia junto. Você reduz essa velocidade. Então, ao longo do tempo, essa glicose vai É, ser distribuída isso. de É. mais facilmente, né? E uma coisa que as pessoas têm que entender também é que o carboidrato que a gente fala, eu gosto de falar assim, ele vira açúcar no sangue da mesma forma. Então, a Uhum. gente tem que controlar a alimentação, não é deixar de comer. Porque eu falo assim, você não vai deixar de comer, mas você não precisa comer 2, 3 pãezinhos, mais o biscoito, mais não sei mais o que, mais aquele monte de coisa. Isso tudo vai E virar o açúcar no café sangue. adoçado, né? É. Então, assim, tem isso. Então, é controlar. Sua glicose não vai alterar se você comer um pãozinho no café da manhã, tomar o seu cafezinho, um pãozinho, queijo e tal. Mas se você comer 2, 3, não precisa disso.
né? Então, assim, o carboidrato, que a gente fala que ele está mais concentrado ali, principalmente nas massas ali, nas farinhas ali, né? Tipo pão, arroz, macarrão, essas coisas todas aí, o bolo, as quitandas, que tem muito no interior também, né? Isso tudo vai virar açúcar no sangue. Então, não é só o açúcar simples também. Então, assim, fruta, igual você falou, fruta, pode? Pode, é excelente. Mas você não pode. Eu falo assim, eu tenho experiência na minha casa, assim. Porque, assim, minha mãe fala assim, eu vou chupar uma laranja. Ela senta e chupa 3, 4 laranjas. Então, assim, até a fruta, né? A fruta, ela é saudável, mas tudo em excesso faz mal, né? Como diz, até água em excesso faz mal. Então, a gente tem que controlar a Exatamente. quantidade que a gente vai comer, né? Porque se a fruta tem o açúcar dela. Então, se eu comer muita fruta, ela vai aumentar a minha glicose. Então, a pessoa, por exemplo, que tem o diabetes, ela tem que controlar a quantidade de frutas que ela ingere. Não é deixar de ingerir, mas não vai ingerir um balde, né? Não vai comer aos montes. Então, assim, é tudo é evitar os excessos mesmo. Não é nada, Uhum. né, fora do comum, assim, fora do normal em relação à questão alimentar. É o famoso, o básico que funciona, né, doutora? É aquela coisa assim, você saber dosar ao longo do dia. As pessoas acham um exagero você comer de 3 em 3 horas, mas não é isso. Você fraciona as refeições para quando você chegar nas refeições de maior volume, que é o Isso, almoço, o jantar, você não comer um prato desse tamanho. Por isso que você come de 3 em 3 horas. E não é comer um pedaço de lasanha de 3 em 3 horas. Você é, é, saber ba- é, é basicamente isso. Então, o que a gente fala assim, não existe essa regra, né? Eu falo assim, não existe essa regra que você é obrigada a comer de 3 em 3 horas. Mas, essa questão. Então, assim, normalmente a gente estipula esse tempo para evitar, porque tem gente que fala assim, eu não como nada. Nossa, eu fico em jejum. Aí, na hora que vai almoçar, nem aparece, assim, atrás do prato. Você não consegue nem ver a pessoa de tanto que ela come. Então, assim, o que ela deixou de comer o dia inteiro, ela acumulou tudo numa refeição só. Entendeu? Então, a fracionar, igual você falou, é para evitar isso, né? Tem gente que Uhum. consegue ficar muito tempo sem comer e não vai ter essa fome, não vai ter esse controle. Mas para a maioria das pessoas, funciona essa questão de você fazer ali pequenas refeições. Igual você falou, é comer uma fruta, comer às vezes uma castanha, alguma coisinha, né? Nada demais, um queijo, sei lá, um leitinho e tal. No meio da refeição, um iogurte e no Uhum. intervalo ali. Não é uma refeição, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, o Cássia, em relação a essa questão, tanto do diabetes, do controle, é que é, eu acho que o acompanhamento, o tratamento, tem que ser uma coisa de várias. É uma equipe, sabe? Então, assim, é um acompanhamento. O médico é importantíssimo, o nutricionista é essencial também, sabe? É Uhum. multidisciplinar, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, a pessoa, o endocrinologista ou clínico, ele vai lá, vai acompanhar, vai ajustar, vai avaliar exames, ajustar medicamento e tal. Mas um nutricionista, para fazer essa orientação, ele é muito mais capacitado do que o médico para ver, avaliar a questão alimentação, balancear, né, a proporção aí dos nutrientes, tudo. Então, assim, isso, um educador físico para fazer, então, estimular a questão de atividade física, nem que seja uma caminhada, fazer, né, isso é fundamental, é fundamental. Acho que Uhum. tendo uma equipe multidisciplinar, assim, é o ideal, né? Sim, com certeza, é fundamental. Inclusive o próprio apoio da família, porque Não, fica muito mais fácil com quando você certeza. tem um caso de diabetes, e aí imagina a pessoa ali se vê, vamos colocar, restrita de certos alimentos, porque ela sabe que aquilo não vai fazer bem para ela naquele momento. E aí chega Uhum. o cidadão lá da casa com um pote de sorvete, né, tomando um açaí de Isso meio é litro. fundamental. O apoio da família, assim, é fundamental também.
né? Com certeza, com certeza. Então, assim, é, eu acho que tem que ter essa união mesmo, assim, essa coisa Sim. de querer ajudar, né? Porque Uhum. é muito difícil. Né, você querer seguir uma alimentação correta, eu acho que para tudo, né? Então, assim, eu tô aqui, tô querendo perder um peso, que não sei o que e tal, e tem um outro aqui do meu lado que tá lá, ó, comendo de tudo, isso aí é difícil, né? Então, assim, Uhum. o ideal é não ter aqueles alimentos, né? Igual a gente fala, esses alimentos ricos em açúcar, os ultraprocessados, essas coisas todas. Acho que o ideal é nem ter em casa, né? Então, e comprar ali eventualmente, no dia que precisar. Porque a gente tendo ali na nossa frente a tendência da gente querer comer, né? Tem vontade de querer comer também, né? Aquilo que não é visto não é lembrado. Isso mesmo, isso mesmo. É melhor nem comprar. Se você não consegue resistir a essa tentação, nem compra, não tendo Nem dentro da compra. sua casa, você não vai comer. É meio, Isso, né? É óbvio, a é, conta é simples. Mas é uma coisinha que eu também sempre falo, gente, é o famoso desembale menos e descasque mais. É simples. Ao invés de você, né, ficar comendo, lógico, tem o sabor ali que já é todo preparado para você despertar certos hormônios, despertar ali sua papila e tudo. Mas pensa a longo prazo, é simples. sim, Eu vou comer isso daqui, você não precisa não comer nunca mais, mas você também não precisa comer um pacote de todos os passatempo numa sentada só, né? e não precisa comer todos os dias, né? Todos os dias. É, então assim, não é deixar de comer, a gente sabe que é gostoso, né? A gente sabe que é gostoso, mas você tem que é, tirar, às vezes, algumas coisas do que a gente fala, só da rotina, né? Então você não precisa Uhum. comer um chocolate todos os dias, né? Então aquilo vira uma exceção e não a regra, né? Então você E aos tem, poucos também o próprio paladar, ele vai, eu não vou vai colocar se se adaptando. descontaminando, mas ele vai reduzindo o nível de dependência daquele Sim, açúcar ali. Quanto menos sim, você vai tirando, é igual tomar café sem açúcar. Você começa isso, com, né? Lá em casa minha mãe não faz café adoçado, não. É açúcar com café, porque é muito doce. E aí, assim, eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje eu não coloco nada, nem adoçante, porque para mim adoçante sem, eu prefiro sem, porque o gosto do adoçante para mim é terrível. Então eu não adoço nada. Suco, chá, para mim eu já acostumei, meu paladar já desapegou disso. Mas agora um chocolatinho, vou te falar. Mas ainda assim eu sinto mais satisfação em comer o amargo. Chocolate muito é, doce, tipo ao leite, chocolate branco, não me dá isso é vontade tudo, de comer. isso é tudo questão de adaptação do paladar mesmo. Então a gente vê, Uhum. por exemplo, hoje tem esses chocolates que tem um percentual maior de cacau, eles são muito mais saudáveis do que aquele chocolate ao leite que é puro açúcar, né? Nossa. Então fala, vai aumentando, como meio amargo, depois aumenta ali para 50, 60, você vai acostumando, né? Não é Uhum. deixar de comer o ao leite, né? Você pode de vez em quando. Mas você vai acostumando com o seu paladar, que às vezes você depois não vai nem sentir falta dele, né? Uhum. Então, assim, é igual eu falo, são mudanças que todo mundo deve fazer, né? Para uma prevenção, né? Igual a gente fala, o peso, a atividade física, essa questão alimentar, não é questão de estética, é questão de saúde, né? Sim. Então, assim, a gente tem que pensar numa questão de saúde, não é só porque eu quero ficar magrinho, porque eu quero ficar bonito, ou isso, assim, assado. É questão de saúde mesmo, né? Não só para questão de glicose, mas hipertensão, risco cardiovascular, você ter um infarto, um AVC, você desenvolver outras doenças. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, que tem câncer que a gente vê que está relacionado à questão de obesidade, né? Pessoas Uhum. obesas têm predisposição maior a desenvolver algum tipo de câncer. Então, Sim, assim, eu não é. falei isso no dia da live de. Falei no dia da live de obesidade Então, não que é.
Então Existe não um é só. câncer muito específico de útero, que é de mulheres, que é justamente acomete as mulheres com sobrepeso e obesidade. É, então, assim, então hoje em dia a gente já vê isso, que a obesidade é fator de risco para várias doenças, Uhum. né? Assim como o diabetes. Então, assim, é questão. E a obesidade, você deve ter visto também, quando você fez a live com o nutricionista, que a obesidade está virando uma questão também mundial, é uma preocupação mundial. Então, assim, a gente tem que cuidar, a gente tem que tomar ter essa atenção. Criança, o tanto de criança obesa que está tendo. Como eu falei, criança que diabetes tipo 2, que é uma doença que é mais comum do idoso, né, da pessoa mais do adulto, a gente está vendo crianças com diabetes tipo 2. Em função de quê? Em função de hábito, em função de obesidade, alimentação, falta de atividade física. A gente vê criança que não movimenta, né? Então, Uhum. assim, é tudo correlacionado, é questão de saúde mesmo, né? Então, assim, é, e você querendo ou não, o hábito de um pai, de uma mãe, na hora que você vai ver, ele que vai influenciar nos hábitos da criança, do filho, né? A A família, criança é os uma hábitos da esponjinha que ela vai absorver tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela isso, percebe, ela vai absorver. Então, se você tem maus hábitos, o seu filho vai entender que aquilo ali é o certo e vai te acompanhar. Ele não sabe, ele nasce sim, vazio, então ele vai ser preenchido com o dia a dia e com o exemplo. O maior ensinamento que as crianças devem ter é o exemplo. Se o pai é a se alimenta referência. mal, como que a criança vai falar assim, ah, não, eu quero um brócolis ao invés desse nugget? A criança nem vai saber o que é um brócolis. Isso é É, é, verdade. E às vezes a gente vai ver que essa questão de hábito assim, você vê, você olha o pai e a mãe estão acima do peso. O pai vê uma criança gordinha e tal, acima do peso, não sei o que e tal. Na hora que você vê, o pai e a mãe, ele é o reflexo do pai e da mãe. Então, assim, exatamente. né, a gente não vai generalizar, mas na maioria das vezes porque são os hábitos da família mesmo, né? Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho a nossa cabeça. Se a gente quer viver mais e viver bem, né? Então, a gente tem que ir mudando Uhum. essas, essas, essas pequenas mudanças no nosso hábito, tirar um tempinho. A gente sabe que a vida é muito corrida para todo mundo, né? Mas tirar um tempinho para fazer uma atividade física, para cuidar da alimentação, não pegar só aquelas coisas ali, né? Que tá prontas do supermercado ali, Uhum. eu vou comprar um nugget, um não sei o que já está pronto, já é mais fácil. Então, a gente tirar um tempinho para cuidar disso. Porque senão depois a gente vai pagar ali mais para frente, né? E às E não vezes é vai barato custar não, caro, né, doutora? vai ser Não é caro, às vezes vai barato ser não. caro, sabe? Sim, com certeza. Doutor, o nosso bate-papo está excelente, mas o nosso querido Instagram permite somente 1 hora de Ah, live. Por mim, eu ficaria conversando com você aqui até 10 horas da noite, porque eu amo esses assuntos. Eu entraria no assunto de neurociência também, essa questão da alteração, né? Qual que é a sua motivação para a mudança? Não deve ser estética, deve ser saúde. Queria mais tempo, mas ah, infelizmente não temos. Mas eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, falo isso em nome de todos ah, os colaboradores da Unilab Diagnóstica, né, que estão assistindo a gente aí, mandem tchauzinho pra gente. Foi ótimo eu, essas informações, tudo isso. eu não sei se vai ter. Eu vi aqui passando algumas coisinhas, algumas perguntas, então, assim, só uma coisa que eu passei aqui, que eu vi passando, que eu acho que vale a pena falar, Cássia, Hum. uma pessoa falando assim, eu uso açúcar mascavo. Ah, sim, foi a Michele. Isso. Ó, uma coisa que dizem falar, açúcar mascavo é açúcar, Uhum. né? Ele é menos processado que o açúcar comum, o açúcar branco, o refinado, mas é açúcar também. Então, por exemplo, no caso da pessoa que tem o diabético, ele tem que também fazer o controle, não pode usar o açúcar mascavo.
né? Então, assim, tem que fazer um controle, né? E até mesmo a pessoa que não seja diabética. Só porque está Uhum, usando o açúcar mascavo ali, não quer dizer que ele possa usar mais, tá? Ele tem que controlar. Assim como eu exatamente. falo muito com os pacientes em relação ao produto integral, tá? O produto integral ele vai ter mais fibra, ele é mais saudável, mas ele tem a mesma quantidade de carboidrato do que o produto branco. Então, né, o refinado. Então, isso não, o integral ele vai atuar naquela questão da insulina, de e vai dar mais saciedade para a pessoa e tal, mas Sim. isso não permite que a pessoa coma mais pelo fato de ser integral, tá? É a mesma coisa do açúcar Uhum. mascavo. O açúcar mascavo é açúcar, tá? Só pelo fato dele ser menos processado, não quer dizer que a pessoa possa ingerir mais do que o açúcar Uhum. normal. Sim, com certeza, né? Não deixa de ser açúcar, só muda o processamento. Ele só E, é marrom e o açúcar, o outro é branco por uma questão dos fitatos, fititos, uns negócios lá que eles é, colocam. e, É, entendeu? mas, doutora, te agradeço imensamente. A Eu que agradeço. participação foi ótimo, ótimo, eu adorei. Eu amo falar sobre saúde, bem-estar, essas coisas. Me motiva muito, gosto muito. Eu sou igual a Michelle também corre muito, né? Eu também estou voltando para as corridas aí agora. Mas espero que em outras oportunidades a gente possa se reencontrar novamente para Vamos falar um sim. pouquinho mais de saúde, para trazer mais informação para o pessoal, tá? Te agradeço muito, muito obrigada Ah, eu que mesmo. agradeço. E a gente está aqui à disposição, sempre que precisar, viu, Cássia? Se for para falar de coisas, né, passar informação, passar coisas importantes, aí a gente está aqui à disposição, Uhum. viu? E estendo meu agradecimento também ao Pardini, ao André, a todo mundo que viabilizou essa nossa live, né? O Pardini, nosso imenso parceiro aí na região, que atende a gente, que está sempre à nossa disposição para tudo e todos, atender todo mundo bem aqui na nossa região e tudo. E te agradeço muito, doutora, imensamente grata e é isso. Então tá, e que sempre que precisar, a gente está aqui à disposição, viu, Cássia? Espero que eu tenha ajudado, né? Tenha passado Muito. informações e é isso. Viu? Um grande abraço, doutora, uma boa Outro, noite e até a boa próxima. noite. Até, viu? Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.